Olá pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui diante de vocês, caros telespectadores, né, graduandos, pós-graduandos, estudantes, professores ou simplesmente curiosos que estejam vendo esse vídeo apenas para incrementar seus conhecimentos ou como uma forma de aprofundar, caso sejam profissionais ou pesquisadores da área. Meu nome é Pablo Machel Nabu Silva de Almeida, sou aluno formado, graduado em Letras, licenciatura plena em Língua Vernácula e Língua Inglesa, pela Universidade Federal da Paraíba, UFPB. E atualmente sou aluno da pós-graduação, mestrando em Linguística pelo ProLing, Programa de Pós-Graduação em Linguística, que corresponde ao referido programa desta instituição de ensino, a UFPB, que é a IES, o Estabelecimento de Ensino Superior, situado no estado da Paraíba, que faz representar a nossa federação, a União, em nosso estado, da região Nordeste. Nós estamos tratando das questões relativas ao processamento correferencial na FOI. E eu venho agora expor a vocês questões acerca da nossa área de investigação, do processamento linguístico. Sendo assim, eu juntamente com a minha colega Rita de Lúcia, também aluna, regularmente matriculada na disciplina de Fundamentos em Processamento Linguístico, do professor Márcio Leitão, trataremos de uma área de estudos relativas ao campo da psicolinguística, que corresponde justamente a uma das sub-áreas constituintes da grande ciência que estuda e se dedica aos estudos linguísticos da linguagem, a linguística. Diante disso, localizaremos as questões pertinentes e relativas ao subcampo de pesquisas e investigações acadêmico-científicas, intitulada Processamento Correferencial Anafórico ou simplesmente Processamento Anafórico. Para tanto, nós precisamos entender o que cada uma dessas palavras que compõem esse título dessa área significam. Ou seja, o que vem a ser o adjetivo anafórico, remetendo ao substantivo anáfora, ou seja, que entidade é essa, da anáfora. O que é também a correferência, sendo o nome, produto, oriundo e correlacionado a esse substantivo correferencial, e o que é o processamento, o ato de processar ou computação. Primeiramente, temos que compreender os fundamentos básicos do que vem a ser a psicolinguística, e de modo mais preciso, a psicolinguística experimental, para podermos entender o que vem a ser o processamento anafórico. Sendo assim, vocês bem devem saber que, como toda ciência, existem pilares, ramos que compõem essa ciência e que a compartimentalizam, estruturando-a em módulos, numa rede sistêmica, ordenada e coerente, que forma um todo complexo e constitui, portanto, essa ciência.
claro, seria a linguística. Dentre muitas outras, como a física, a matemática, a biologia, a medicina, a filosofia, dentre outros. Sendo assim, a linguística ela é formada por essas subdivisões, campos constitutivos dela, que a enriquecem e que dão conta de todas as suas áreas investigativas, dos seus propósitos e objetivos. Dentre elas, podemos citar, por exemplo, a existência da antropolinguística, da sociolinguística, da biolinguística, da neurolinguística, da linguística computacional, da linguística evolutiva, da etnolinguística, da linguística histórica, a linguística textual, a linguística socio-interacionista, a linguística sociocognitiva, a linguística enunciativa, a linguística discursiva, a linguística cognitiva, etc. Como também, é claro, como foco da nossa área, a investigação psicolinguística. Sendo assim, você pode perceber, fica evidente que, pela nomenclatura dessas sub-áreas da linguística, a ciência da linguagem, que estuda cientificamente a linguagem, existe uma interface que é estabelecida entre os ramos próprios dela, da linguística, com outros campos. Sejam eles, como vocês bem devem ter observado, através do título, das nomenclaturas que eu acabei de citar, com a antropologia, a sociologia, a biologia, a medicina, através da neurologia, com a filosofia, a literatura, outros ramos constituem-se da grande área que constitui nosso campo profissional, letras, relativos à filosofia, entre outros. Então, fica evidente que a psicolinguística seria a área da linguística que mantém interface com a psicologia, tendo sido uma disciplina que surgiu justamente do diálogo anteriormente, que foi possibilitado entre campos da linguística com outros setores também da psicologia. Bem, a este ponto chegamos no momento de apresentar o que é a psicolinguística. Esse campo do saber, essa sub-área da linguística. Que ciência é essa? Assim, a psicolinguística é um campo interdisciplinar e multidisciplinar que engloba o entrelaçamento de duas áreas. A linguística em si, o estudo da linguagem, e a psicologia, o estudo da mente, da cognição e das emoções humanas, do espírito humano. A psicolinguística, portanto, sendo ela uma ciência multifacetada que permeia essas duas áreas de ciências pré-existentes, a psicologia e a linguística, constitui-se desde meados do século XX como o setor responsável por estudar o processamento linguístico e a aquisição da linguagem, sendo assim dividido em dois grandes campos: a psicolinguística desenvolvimentista, que estudaria dessa forma a aquisição da linguagem em crianças, e a psicolinguística experimental, que estudaria o processamento da linguagem em todos os seres humanos, sejam eles crianças maduras ou adultos, com todo o seu arcabouço da faculdade linguística já sedimentado
na cognição e no cérebro. Desse jeito, pode-se afirmar que a psicolinguística é o ramo e sub-área da linguística que estuda os processos mentais, que procura descrever, analisar, inventariar, classificar, catalogar e decifrar as inúmeras leis, os inúmeros fatores, as diversas causas e buscar concatenar essa relação de causa e efeito e saber quais são as consequências, os efeitos oriundos desses fatores atuantes diretamente sobre os módulos mentais ou sobre as áreas cognitivas da mente e do cérebro humano que possibilitam a ele se comunicar e estruturar o seu sistema de comunicação peculiar, conhecido como linguagem, a linguagem articulada, que se manifesta essa faculdade através das diversificadas línguas naturais ao redor do mundo. Enfim, a psicolinguística estuda e procura desvendar os mistérios da mente com relação à sua capacidade de processar, produzir, compreender e adquirir as línguas naturais e de desenvolver e amadurecer a faculdade da linguagem. Ela busca então atuar sobre a cognição, a mente e a psique e entender quais são os processos e qual é a sistemática subjacente a ela que permite que a língua se organize, estruture e forme uma cadeia orgânica amplamente complexa e bem concatenada, estruturada enquanto complexo ente tecnológico e enquanto incrível e fabulosa habilidade e prodigiosidade humana. Essa é a definição da psicolinguística. Bom, para que possamos compreender e explicar em que consiste o processamento correferencial anafórico na psicolinguística, temos, primeiramente, que compreender a que remetem esses termos correferencial e anafórico. Para isso, vamos observar o que é a anáfora dentro da linguística. Vamos retomar o seu conceito dentro desta ciência. Para entendermos melhor a anáfora, temos que entender dentro do que ela está situada. Para isso, é necessário que compreendamos, primeiramente, o que são relações textuais e o que é referenciação. Para que um texto seja produzido de forma coesa e coerente, é preciso que possamos organizá-lo e que consigamos estruturá-lo em torno de uma cadeia fluida e de uma malha clara, concisa, objetiva, que possa transmitir de forma precisa as informações. Para que isso ocorra, existem elementos linguísticos que permitem que você passe da melhor forma possível o conteúdo e as suas ideias abstratas. E é justamente a interação e as relações estabelecidas por esses elementos que permitem que nós possamos dar coesão e coerência ao texto e possamos estabelecer a comunicação e compreendermos uns aos outros mutuamente. Com base nisso, o que seria então a referenciação? A referenciação, segundo Halliday e Hassan, em 1973, dentro da linguística textual, é a capacidade que os termos textuais têm de se interligarem e se representarem apontando um para o outro mutuamente, gerando assim
concatenação e união entre as partes, para dar sentido ao todo. Existem, dessa forma, dois tipos de referenciação: a referenciação textual e a referenciação para fora do texto, pragmática, situacional. Dentro desta, a situacional, nós temos o que chamamos de exófora. E dentro da textual, endófora. Então, a capacidade que os termos têm de se relacionar mutuamente entre si para acreditar coesão e coerência a um texto é o que a gente chama de relações fóricas. E existem basicamente esses dois tipos de relações fóricas. Não nos detenemos aqui a exófora, que seria a capacidade de um termo se referir a um outro que não está expresso no texto, mas sim fora dele, no contexto em que a comunicação e o diálogo é efetuado. Corresponderia então aos elementos deíticos, a deix e a inferência. Ou seja, você estabelece a referência entre os dois elementos a partir de uma inferência estabelecida ou a partir de um apontamento que é feito por meio da deix, que vai apontar para a situação da enunciação, o local e o tempo em que essa situação comunicativa ocorre e também onde os interlocutores, o espaço e o tempo em que os interlocutores se inserem e como eles estão interagindo entre si. À medida que a endófora corresponderia à interligação entre dois termos visíveis e expressos dentro da estrutura do texto. E é justamente essa parte que nos interessa. A endófora, então, seria a concatenação entre dois elementos textuais para dar coesão e coerência. É justamente a relação que as categorias gramaticais estabelecem entre si, que os nomes e substantivos, enquanto antecedentes, mantêm com seus respectivos correferentes, que seriam pronomes, advérbios e outras categorias que funcionariam como forma remissiva e que, não sendo independentes dentro do texto, mas sim dependentes desse núcleo, desse sintagma nominal, que é o nome, eles manteriam essa correlação com eles, com os substantivos, os antecedentes. Então, a endófora corresponderia a essas relações fóricas que são efetuadas dentro do texto a partir de elementos textuais concretos e palpáveis, e não de elementos pragmáticos, contextuais ou situacionais que estão para fora dele. E isso fica a cargo da exófora. Dessa forma, a anáfora seria uma das faces da endófora, que se divide em duas: a catáfora e a anáfora. A única diferença é justamente a posição em que se encontra um dos seus correferentes. A catáfora corresponderia ao tipo de endófora em que a forma remissiva, o pronome, por exemplo, o elemento dependente nessa correlação, através dessa relação fórica, ele se antecede à aparição do seu respectivo antecedente, que é o substantivo ou nome. Ao passo que a anáfora, ela corresponde a uma relação fórica em que a forma remissiva ela aparece depois que o seu antecedente já tem sido expresso no texto, que no caso seria um nome ou substantivo, por exemplo. Então é isso, pessoal, a definição de anáfora. Tendo em mente esse conceito, nós podemos então agora ver exemplos, que é o que faremos, para então entender melhor como esse fenômeno linguístico ele pode ser estudado dentro do campo da psicolinguística e, mais precisamente, como ele é visto nesta sub-área bem especializada denominada processamento correferencial anafórico, que se dedica exclusivamente a estudar o processamento desse tipo de fenômeno linguístico. Depois de termos visto a definição do que são as relações fóricas e, em consequência disso, o que é a anáfora,
Vejamos agora exemplos da anáfora que são utilizados e vistos dentro dos estudos e do escopo de investigação da psicolinguística experimental e, mais precisamente, que funcionam como alvo das pesquisas que se desenvolvem nesse subcampo bem específico do processamento correferencial anafórico ou simplesmente processamento ex-anafórico. Agora eu descreverei para vocês o que é esse processamento dentro do ponto de vista e sob a ótica da psicolinguística e explicarei através dos exemplos as várias formas de manifestação da anáfora que incorrem em observações que são passíveis de serem feitas e vistas dentro dos estudos processuais e computacionais concernentes ao processamento linguístico e, por conseguinte, ao processamento correferencial anafórico. Vejamos então estas exemplificações para que vocês entendam melhor. Pois bem, esta corresponde à primeira página, a capa de todos os exemplos que eu mostrarei a vocês referentes ao emprego das anáforas em contextos comunicativos e textuais e que servem de base e respaldo para os estudos que são feitos dentro do SPEC da psicolinguística e, mais precisamente, da psicolinguística experimental através do seu subcampo do processamento correferencial anafórico. Analisemos agora, pois, o uso dessas anáforas e vejamos como se dá o estudo do processamento delas. Então, comecemos a analisar e ver quais os tipos de anáforas que são recorrentes em nosso idioma, para que possamos depois entender o que o processamento correferencial anafórico estuda através do uso dessas anáforas. Então, vamos lá. No primeiro exemplo, nós temos: Paulo comprou o carro que ele tanto queria. No caso, nós temos o substantivo Paulo, que funciona como um dos primeiros referentes, dentre os dois referentes, que são Paulo e ele. Ele é o segundo referente. Por serem elementos que correspondem à mesma entidade na natureza e no espaço, ele, Paulo, referencia ao mesmo indivíduo do sexo masculino, cujo nome é Paulo. Então, temos aqui elementos que são correferentes entre si e que mantêm a coesão e coerência na superfície textual. Como o antecedente, que é o elemento independente, no caso o nome, o substantivo, que compõe o sintagma nominal, ele aparece antes da sua forma remissiva, que no caso é o elemento dependente, que pode ser tanto um pronome quanto outras categorias e classes gramaticais, a exemplo dos artigos, numerais e advérbios. Por ser elemento dependente, ele é a forma remissiva anafórica, ou simplesmente a anáfora. Nesse caso, nós temos um caso comum de correferência anafórica entre um pronome pessoal e um substantivo. Nesse caso, nós estamos vendo o uso de um pronome, o pronome pessoal. Existem vários outros pronomes que podem ser utilizados para formar um anáfora, assim como outras classes gramaticais, como eu citei, e que eu mostrarei daqui a pouco. Então, nós temos uma correferência anafórica e, portanto, endofórica, já que a anáfora é um dos componentes, uma das faces que compõe a endófora. No segundo exemplo, que temos aqui para retratar os usos anafóricos, temos: Dilma convocou uma reunião no gabinete dela. Sua Excelência deseja se reunir ainda hoje. Temos aqui um uso especial do pronome pessoal, chamado pronome de tratamento, onde nós temos Sua Excelência, que é um pronome de tratamento, retomando anaforicamente o seu correferente e antecedente, o substantivo
que é um nome próprio, substantivo próprio, de uma. Como a endófora aqui, ela aparece depois do nome, temos um caso de anáfora. Ou seja, o elemento dependente, que é a forma remissiva, ele aparece depois de a forma independente, que é o antecedente, já ter sido expresso ao longo do texto, na cadeia textual e discursiva. Temos então aqui um caso de correferência anafórica pronominal com uso de pronome de tratamento. Passemos agora para o terceiro exemplo, nessa segunda página. Aquela boneca de Júlia é linda, porém essa que ela ganhou de presente agora é mais. Temos aqui um caso de uso de pronome demonstrativo, no caso em questão o essa, que retoma anaforicamente o seu correferente, o substantivo boneca, que funciona como elemento independente, portanto antecedente. Por anteceder-se a anafra. Como a anafra ela não antecede, mas ela surge posteriormente ao antecedente, esse pronome demonstrativo é um caso clássico de anáfora. Então temos aqui mais uma anáfora pronominal com uso de pronome demonstrativo. No quarto exemplo temos: a casa que Titi alugou é grande, mas mesmo assim eu quero que a nossa, a qual estamos procurando, seja pequena. Temos aqui o substantivo casa, que é retomado anaforicamente ao longo do texto e posteriormente, no período, pelo pronome possessivo nossa, que nesse caso exerce a função de anáfora do substantivo casa. Então, ela é a anáfora, ou a forma remissiva anafórica, que institui uma correferência anafórica com o sintagma nominal, representado pelo substantivo casa, que funciona como o respectivo antecedente do pronome. Agora, passemos para o quinto exemplo. Temos aqui: disseram que um colega nosso se mudou. Quem terá sido, hein? Veja, nós temos agora o substantivo colega, que é o antecedente, o elemento independente, sendo retomado anaforicamente pelo elemento dependente, que no caso é a forma remissiva anafórica, representada pelo pronome interrogativo quem. No caso aqui, quem funciona como a anáfora nesse contexto enunciativo e comunicativo, dentro desta superfície textual, ao longo deste texto. Temos aqui um caso bem peculiar de correferência anafórica pronominal com uso de pronome interrogativo, que não deixa de ser uma correferência endofórica, como eu já bem frisei. Passemos agora para a próxima página. No sexto exemplo, onde temos o uso de um outro tipo de pronome. No caso agora, o indefinido. Leiamos a frase: o apartamento que a prima da gente financiou é confortável. Tomara que consigamos arrumar alguns parecidos para nós vermos. Veja, o pronome indefinido alguns, ele retoma anaforicamente o seu respectivo antecedente, que é o substantivo apartamento. Tanto alguns quanto apartamentos são referentes entre si, o que nós chamamos de correferentes, e representam a mesma entidade dentro do mundo, do universo real. Aqui temos então mais um caso de correferência endofórica, anafórica pronominal, com o uso de um pronome definido. Para encerrarmos o uso dos pronomes, temos no sétimo exemplo o uso do pronome relativo. Somente nesta loja há as camisas do gosto da gente e do seu pai, as quais estamos procurando para dar a ele de presente. Então, acabei de ler a frase e nela vocês observam que o pronome relativo, as quais, que inicia a segunda oração, a oração relativa, desta oração subordinada adjetiva, ele retoma o substantivo camisas da oração principal, que é o antecedente nessa situação. E então temos aqui um caso de correferência anafórica com uso de pronome relativo, o que vai ao encontro, logicamente, da função do pronome relativo,
que é o de retomar termos expressos anteriormente numa oração imediatamente anterior, para evitar a repetição desnecessária e enfadonha de termos. É muito comum essa função dos pronomes relativos e eles são veículos naturais que funcionam como anáforas. São anáforas por natureza. No 8º exemplo, passando para a próxima página, temos: aquele flete de meus avós é o máximo de belo e luxuoso. Espero que possamos logo comprar um assim também. Estamos vendo agora o primeiro caso em que não utilizamos um pronome, e sim um outro tipo de classe gramatical ou categoria. No caso aqui, um artigo, mostrando que as anáforas elas podem se realizar não só através de pronomes, mas de outros elementos, como os artigos e, como veremos depois, numerais e advérbios. Nesse caso, flete, que é o substantivo, ele é um antecedente que é retomado anaforicamente pelo artigo indefinido um. Nesse caso, temos uma correferência anafórica com uso de um artigo indefinido, o que nós chamamos de correferência anafórica articular. Passando adiante, no 9º exemplo, temos um caso de uso de outra categoria gramatical, no caso em questão, o numeral. Vamos ler. As virtudes de ter um caráter bom e íntegro e de ser gentil são duas das que mais me encantam, tanto numa pessoa quanto numa mulher. Observem com cuidado que o numeral duas, ele retoma anaforicamente o substantivo virtudes. Esse nome aqui exerce a função de antecedente de seu correspondente, elemento dependente e correferencial, chamado de forma remissiva anafórica, ou anáfora. Temos aqui um caso de correferência anafórica numeral ou correferência anafórica numérica. Agora, seguindo adiante para a última página de exemplos, nós temos, na 10ª exemplificação, a moto que a gente viu lá na concessionária é da geração mais antiga, anterior. Eu prefiro a mais potente do modelo atual. Você não prefere também, amor? Ou podemos ler de uma forma um pouco diferente, numa outra versão assim: eu prefiro a que é mais potente do modelo atual. Você não prefere também, amor? Falo no caso da leitura da segunda oração, a partir do eu prefiro. Enxerguem que, nesse caso, temos o uso novamente de um artigo. A diferença aqui não é indefinido, e sim definido. O artigo definido feminino a, ele retoma anaforicamente, ou seja, como um anáfora, o substantivo moto, que é seu antecedente. O artigo definido a acaba por criar uma correferência anafórica, novamente do tipo articular. E para encerrarmos, finalmente, temos no 11º exemplo o uso de uma outra categoria nova, que ainda não vimos até agora, até então. Vejamos. Tu viajaste para o Paraná e quer dizer que continua ainda chovendo e fazendo frio aí? Uau! Temos aqui o uso do advérbio aí, que vem depois do seu antecedente, o substantivo próprio, nome Paraná, que representa um dos estados da nossa federação brasileira, o nosso país, o Brasil. Nesse caso, temos uma correferência anafórica adverbial, pois ela ocorre tendo como forma remissiva ou como anáfora um advérbio, que no caso em pauta é aí. Assim, pessoal, vimos todos os exemplos em que na língua portuguesa é possível haver o uso de anáforas e como as formas remissivas anafóricas, elas ocorrem no PB, o português brasileiro. Vimos, então, como a correferência anafórica ela procede em nosso idioma, a língua portuguesa. Desse modo, para que serve, então, esse tipo de fenômeno linguístico dentro da psicolinguística e do processamento linguístico? E da nossa área em específico, o processamento correferencial anafórico. Em suma, o processamento correferencial anafórico, esse campo ou sub-área especializada, ele procura justamente estudar como ocorre o processamento dessas estruturas endofóricas,
tanto anafóricas como veremos depois catafóricas, e procura ver como ocorre essa computação em tempo real, online. Esta é a capa que eu retratarei logo a seguir a vocês, correspondente aos exemplos de uso das catáforas, que nós usaremos para facilitar a explicação posterior de como essas estruturas, ao lado das anáforas, funcionam como embasamento e alicerce para o desenvolvimento e encaminhamento das pesquisas dentro deste subcampo do processamento correferencial anafórico ou simplesmente processamento anafórico. Assim sendo, aqui está o material com todos os exemplos que eu revelarei a partir de agora a vocês e que analisaremos juntos para compreendermos depois como essas estruturas catafóricas ao lado das anafóricas são exploradas e utilizadas dentro do estudo do processamento anafórico. Esta é a primeira página com os exemplos iniciais de uso da correferência catafórica que eu trouxe para vocês analisarem junto comigo, para que logo em seguida possamos entender e saber como esse fenômeno linguístico e essas formas estruturais são empregadas dentro do escopo do processamento correferencial anafórico em português brasileiro e, de modo geral, em todas as línguas. Vejamos, pois, o primeiro exemplo. Elas saíram de casa à noite sem avisar os pais. As filhas de Leopoldo, de quem eu te falei, lembra? Então, nesse caso, nós temos o uso de uma catáfora pronominal, em que o pronome utilizado é elas, pronome pessoal. Veja que esse pronome ele aparece antes do seu correferente, o substantivo filhas. E é isso que caracteriza a catáfora. A forma remissiva, que é o elemento dependente, no caso aqui o pronome pessoal elas, ele surge anteriormente ao seu antecedente, que é a forma independente, no caso o substantivo comum filhas. E assim temos um caso de correferência catafórica. O segundo exemplo, também de catáfora pronominal, é aquele em que temos o uso de um pronome de tratamento, um caso especial de pronome pessoal. Nesse caso, temos a seguinte oração. Sua Eminência está agora em audiência com o bispo. O cardeal de Aparecida, Raimundo Damasceno, está tratando de questões do Santuário Nacional. Então, observe, mais uma vez, a forma remissiva, diferente da anáfora, ela surge antes mesmo do seu antecedente ser expresso no texto. No caso, o substantivo cardeal, que é o correferente de Sua Eminência e vice-versa. Ambos são correferentes entre si e estabelecem uma relação fórica do tipo catafórica pronominal. No terceiro exemplo, nós temos o uso de uma outra espécie de pronome. Vejamos. Os alimentos de que tua mãe precisa são estes: arroz, feijão, carne e ovos, que estão faltando na despensa para a feira da semana. Então, aqui ocorre o uso do pronome demonstrativo, estes, que funciona como forma remissiva catafórica dos seus respectivos antecedentes, os substantivos comuns arroz, feijão, carne e ovos, que representam alguns tipos de alimento. Nesse caso, temos uma catáfora pronominal com o uso de um pronome demonstrativo. Passando para a próxima página, vamos para o quarto exemplo. No quarto exemplo, nós temos o seguinte período. O teu já está garantido, viu? O pagamento da semana. Vemos aqui que temos, então, o uso do pronome possessivo teu, funcionando como forma remissiva catafórica do seu respectivo antecedente, o substantivo comum, que é o nome pagamento. Criando assim uma situação em que temos o uso de um pronome possessivo para formar uma correferência catafórica e para constituir uma catáfora. No quinto exemplo, vê-se a seguinte frase. Quanto o seu amigo tem? Ele possui a quantia de R$10? Então, você observa que, nesse caso,
ao uso do pronome interrogativo quanto, que faz correferência com o substantivo imediatamente posterior a ele, quantia. Revelando o caso de catáfora, pois ele aparece antes do seu antecedente. A forma remissiva ela surge primeiro. Então temos um caso de correferência catafórica pronominal, utilizando-se um pronome interrogativo. Já no sexto exemplo, nós temos: poucos são os que não ficam nervosos perante uma mulher bela e atraente. Falo dos homens que chegam perto, abordando para chavecar. Então, nesse caso, no início aparece logo o pronome definido poucos, e ele retoma o seu antecedente, o substantivo homens, que está no plural. Nesse caso, ambos são correferentes entre si, estão na relação de referenciação, e poucos é a forma remissiva catafórica do seu antecedente, que é o substantivo homens. Então, temos o uso de um pronome definido para criar uma catáfora e instituir essa correferência catafórica. Passemos agora para a próxima página, no sétimo exemplo. Neste exemplo, nós temos o uso de um pronome relativo. Onde eu estive semana passada? Foi na minha cidade, Campina Grande, Paraíba, para visitar uns parentes e para ver mamãe. Então, essa frase que eu acabei de ler, ela começa com o uso de um pronome relativo onde, que retoma cataforicamente o substantivo cidade, revelando um caso em que se utiliza o pronome relativo para formar uma catáfora pronominal relativa, que aparenta ser estranho, já que nós estudamos que o pronome relativo ele retoma anaforicamente um termo antecedente, para evitar repetições redundantes. Só que aqui, nós utilizamos essa estratégia de alternância das orações, e a oração relativa sendo anteposta à oração principal, cria esse efeito que possibilita o uso da catáfora. Então, nesse caso, alterando apenas a ordem, a anáfora se transforma numa catáfora. E é perfeitamente possível, mostrando que até com os pronomes relativos é possível criar formas remissivas catafóricas, é possível surgir uma catáfora e instituir dentro do texto uma correferência catafórica. No oitavo exemplo, temos o uso de um artigo indefinido. Viver em uma desse jeito dá trabalho, pois sustentar mansão gera despesas. Observem que aqui nós temos o uso de um artigo indefinido que funciona como catáfora do seu antecedente, o substantivo mansão, por aparecer antes dele. Então, temos aqui um caso de correferência catafórica articular e não mais pronominal, mostrando que não apenas os pronomes exercem a função de catáfora, mas também outras categorias ou classes gramaticais. Então, temos o primeiro caso aqui, que nós estamos vendo no exemplo, de uso de não pronome, e sim de outra classe, no caso o artigo. Então, aqui nós temos, por essa razão, uma correferência catafórica articular. Por outro lado, no nono exemplo, nós temos o uso também de um artigo, só que não mais indefinido, e sim agora definido. Vejamos. É o mais interessante e avançado que já vi, o novo console que lançaram. Vejam que o artigo definido o aparece primeiro e antes do seu correferente, o antecedente console, que é o substantivo, sintagma nominal. Então, o substantivo, que é a forma independente, aparece depois. E já que a forma remissiva aparece antes, que é justamente o elemento dependente, temos aqui mais um caso clássico de correferência catafórica, de uso e formação de uma catáfora. Nesse caso aqui em questão, novamente articular, com o uso de um artigo definido. Na outra página, prosseguindo, nós temos o 10º exemplo, o penúltimo, em que nós temos o uso também de outra categoria, nem artigo e nem mais pronome. Temos aqui o uso de um numeral. Observemos. 4 são as qualidades que me atraem em uma mulher. São elas a inteligência, a humildade, a honestidade e a amabilidade dela. Temos aqui o numeral 4 se antecedendo
ao seu respectivo antecedente o substantivo qualidades. E mais uma vez, assim temos uma catáfora, um caso típico de correferência catafórica, com o uso de um numeral. Por consequência, temos então uma correferência catafórica numeral ou correferência catafórica numérica, que é um caso distinto, um terceiro caso, que diverge do pronominal e do articular. E para encerrarmos os exemplos sobre catáforas, dentro do estudo psicolinguístico do processamento correferencial anafórico, temos o uso do advérbio. Uma outra classe também, ou categoria gramatical. Aqui está fazendo bastante calor mesmo. Sabe, eu não imaginava que o Ceará estivesse assim, dessa maneira. Então, vocês podem enxergar que o advérbio aqui, no início da primeira oração, ele se refere cataforicamente ao seu correferente e respectivo antecedente, o substantivo próprio ou nome Ceará, que representa um dos estados da nossa federação, do nosso país, o Brasil. E nesse caso, temos uma outra forma de se constituir uma catáfora, que não usando numeral, pronome ou artigo. Nesse caso, um advérbio. E assim nós temos um caso de correferência catafórica adverbial. E dessa forma, nós encerramos os exemplos dados com relação ao uso da correferência catafórica. E para que serve, então, o estudo desses elementos? Assim como a anáfora, o estudo é simétrico, semelhante. Justamente, como só se altera a ordem, é o mesmo fenômeno, apenas com uma outra face, com outra faceta, a ocorrência de catáforas, assim como anáforas, já que ambas constituem endófora e são um só fenômeno, assim como eu já expliquei antes, ocorre o mesmo. São importantes, dentro da psicolinguística, para estudar o processamento. Então, se estudam os processamentos dessas estruturas, para depreender delas as regras, leis e processos mentais que são utilizados e interagem com nossas habilidades linguísticas em tempo real durante a computação online das respectivas sentenças. As referências bibliográficas utilizadas para compor a fundamentação teórica da gravação desta videoaula, solicitada pelo professor doutor Márcio Martins Leitão, foram o livro mais recente, Manual de Linguística, organizado por Mário Eduardo Martelota, que foi publicado no ano de 2008 e que detém um capítulo redigido pelo próprio professor Márcio Leitão. E o livro mais antigo, pioneiro em nosso país, Introdução à Psicolinguística, de Leonor Sclier Cabral, cuja edição remonta a 1991. Foi um prazer gravar essa videoaula, solicitada pelo professor Dr. Márcio Martins Leitão, que ministrou essa disciplina da pós-graduação durante esse semestre. Espero que tenham apreciado. Sing
papo.